nos ensina sobre Deus, nos ensina sobre nós mesmos. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Irmão, muitas das vezes as pessoas procuram paz, procura ânimo, procura ser valorizado e até mesmo deseja estar perto de alguém para se apoiar em alguém ou imitar a pessoa. Cada um tem sua maneira de pensar, mas nesta manhã eu sei que você já conhece, que você já ouviu falar, mas eu mais uma vez quero trazer até você aquele que pode te dar todas as coisas, aquele que infinitamente Ele te ama, como ninguém jamais te amou. E tem algo que eu quero te dizer, Ele não vai fazer nada para você, Ele já fez, já está disponível para nós. Mas para nós viver isto, nós precisamos crer na palavra dele. Precisamos acreditar. Ele, nosso Deus, ele não está lá no céu, olhando como está aqui o mundo, como está aqui as coisas. Nosso Deus está em nós. Ele habita em nós. Segundo a palavra dele, ele está em nós e nós estamos nele também. O Senhor Jesus, ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Você abrir, eu entrarei. Ele entra na nossa vida e ele diz algo importante: eu cearei contigo. Quando a gente fala em cear, nós pensamos em comer, né? Alimento. Só que ele, além de dar um alimento material, ele dá o alimento principal, que é o alimento do Espírito. É aquele que ele traz a paz a nós, dá o Espírito dele a nós, para que nós possamos correr a nossa carreira aqui na terra, que ele já preparou para nós. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de meditar na palavra de Deus hoje com vocês, em Efésios capítulo 1. Versículo 4. É algo que Deus já fez por nós. Efésios capítulo 1, versículo 4. Todos encontraram? Agora eu vou fazer que nem meu pastor. Vou esperar o amém. Amém. Quando diz amém, porque nós já encontramos, né? Então, só ele que encontrou. Vamos esperar um pouquinho mais. Quando você encontrar, diga amém. Efésios capítulo 1, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Porque, diz assim, porque Deus nos escolheu nele, em Cristo. Perdão, eu li o final do versículo 1, do versículo 3. Porque Deus nos escolheu de antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então Deus, ele nos escolheu. Muitas das vezes nós falamos assim: eu vou seguir isto, aquilo outro, eu vou fazer isso, fazer tal coisa. Sim. Mas será que foi isso que Deus te chamou para fazer? Aqui ele, usando Paulo para deixar escrito para nós, ele disse: porque Deus nos escolheu, ele não ia ainda nos escolher. Antes da criação, antes lá do livro de Gênesis, nós podemos observar, quando Deus disse que ele fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Então ele fez homem e mulher. Nós somos feitos, criatura de Deus. E ele fez assim do jeito dele. Ele nos criou como ele nos ama. Quando aqui diz que Paulo repete essa palavra, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para que sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus está dizendo assim: eu vou andar com você. Eu estou em você. Mas você também tem que estar em mim. Porque muitas das vezes observamos um casal andando, um está 2 metros, 4 metros, não sei quanto tempo na frente e o outro atrás.
Muitas das vezes é que nem uma criança. Nós agimos como criança, que estamos correndo atrás um do outro. Deus não nos quer assim. Deus, ele habita em você. Habitar é morar. Você pode dizer, Deus mora em mim? Agora você crê nisso? Eu creio que Deus habita em nós, porque a palavra de Deus nos fala que quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, o que nos liga a Deus é o Espírito de Deus, que a partir daquela confissão habita em nós. Por isso que Deus diz que Ele habita em nós. Se Ele habita em nós, nós somos muito felizes. E nós devemos sempre, quando Ele nos escolheu, Ele já tinha deliberadamente para nós sermos seus e pertencemos a Ele. Para dizer que nós pertencemos a Ele, nós temos que ter algo diferente em nós. Nós precisamos fazer a diferença aqui na terra. Não ser como o mundo gostaria ou o mundo planejou para nós ser, ansiosos para alcançar, para correr uma carreira, para se desenvolver em determinadas coisas. Nós devemos esperar em Deus, devemos confiar em Deus, entregar nas mãos do Senhor, confiar no Senhor e esperar o que Ele tem para nós. Porque Ele nos separou, quando Ele disse que Ele nos separou para nós pertencermos a Ele, o que Ele quer fazer conosco? Que nós sejamos santos como Ele é santo. Aí você fala, mas eu santo? Sim, nós já somos santificados através da nossa fé em Jesus. Se o Espírito de Deus está em nós, é porque nós estamos ligados a Ele. Nós não estamos separados de Deus, nós estamos ligados a Deus, pelo Espírito dEle. E é por isso que Ele nos preparou para que nós tivéssemos uma vida de santidade aqui na terra. E quando eu li aqui que o Senhor falava que nós somos santos, eu falei, Pai, procurando na Bíblia, o Senhor me mostrou que realmente Ele nos escolheu e nos impulsiona a sempre estar com Ele. Deus nos preparou para Ele, porque Ele tem confiança em nós. Deus confia em nós, assim como Ele gostaria que nós confiássemos nele. Se nós entregarmos algo na mão de Deus, se nós pedirmos algo como nós estamos pedindo aqui, agora já não estamos pedindo mais, pastor. Nós só vamos agradecer. Hoje na nossa oração, o Senhor me deu uma orientação assim, não peça, chegou o fim, acabou aqui o nosso tempo aqui. Mas eu disse, mas para onde nós vamos, Senhor? Ele diz assim, venha. Se nós já está em Deus, para que essa ansiedade para onde? A hora certa, o momento certo, nós estaremos aonde Deus preparou. Estou dizendo aqui um local para nós que graças a Deus, Deus está enviando pessoas para nos ajudar. Deus está enviando vocês para vir ouvir a palavra, para nos dar a visão que nós temos que crescer. Precisamos de um salão maior. Não é falta de procurar, mas nós já confiamos que nós temos o melhor. Está demorando um pouquinho porque é o melhor. Ia ser aqui ao lado. Não pôde ser, mas Deus sabe que é. Está vendo lá, a nenenzinha está dizendo amém, viu, gente? Que exemplo! Amém, né, filha? É isso aí, ó. Então, nós confiamos em Deus, porque Deus nos separou para estar com Ele, ser nele a pessoa que Ele nos criou para ser. O importante é que nós, hoje, somos de Cristo e cremos nesta palavra, e nós não é nenhuma, quando Deus nos escolheu, Ele não foi surpreendido pelas nossas fraquezas, não. Deus, quando Ele nos chamou
para segui-lo, para servir, que ele nos fez para servir ele já sabia das nossas fraquezas, do que Deus não se decepciona, ele não se decepcionou em nos escolher para ser filho dele. Por quê? Ele sabe que a nossa necessidade, o que há em nós que falta, ele tem para completar. Nós não precisamos bater na porta de outro. Você sabe de quem que eu estou falando? Do inimigo. Não precisamos buscar ajuda em outro lugar. Nós temos ajuda na palavra de Deus. Quando nós falamos, Davi dizia, no momento de grande luta, de dificuldade que ele estava enfrentando, ele estava sendo perseguido, Davi olhou para o céu e falou: Pai, de onde virá o meu socorro? Na mesma hora, Deus deu a ele entendimento. O teu socorro virá de quem fez os céus e a terra. Quem fez os céus e a terra? Não foi nenhum engenheiro, não desfazendo de nenhum de vocês. Mas não foi nenhum sábio, nenhum entendimento, mas foi Deus quem criou os céus e a terra. Imagino eu que Davi olhou e falou assim: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí ele pôde contemplar a bondade, a misericórdia de Deus, a capacidade de Deus criar tudo para a nossa felicidade, para a nossa paz, para a nossa alegria. Por isso que nós devemos confiar no Senhor. Confiar no Senhor de todo o nosso ser, de todo o nosso coração. Confiamos mesmo, amém, glória a Deus. E tem aqui na palavra de Deus, aqui no versículo 16, nós vamos ficar aqui em Efésios mesmo. No versículo 16 ao versículo 19, capítulo 1, versículo 16 ao 18, diz assim. Versículo 16. Não deixem de dar o quê? Graças a Deus. Versículo 16 diz assim: não deixe de dar graças. Ele dizendo, não deixe de dar graça, Paulo aqui que estava dizendo a oração dele. Ele orava pelos que ele mandou a carta, para quem ele enviou a carta para o povo de Efésio, como ele orava para os futuros filhos de Deus, dos quais hoje nós fazemos parte. Então ele diz assim: não deixo de dar graça por vocês, mencionando em minhas orações a importância de orarmos uns pelos outros. Então ele disse, orarmos uns pelos outros. Versículo 17, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, por que ele diz? Porque ele pregava que Jesus Cristo era o Salvador. O glorioso Pai lhes deu o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então Paulo já orava para nós conhecer a palavra de Deus e entender a palavra de Deus. Antes de nós nascer, já tinha quem orava para nós, pastor. Nós já tínhamos um intercessor aqui na terra. E assim aqui está dizendo de Paulo. Mas os outros discípulos, os outros pregadores que vieram antes de nós, orava como hoje nós oramos para a geração que está fluindo agora, que estão nascendo agora. Porque na nossa oração nós oramos para o presente, não para o futuro, mas para o presente, não para o passado, mas para o presente e para o futuro. Oramos e desejamos. Eu me lembro muito bem quando eu olhava meus meninos pequenos, eu nunca pensei que eles não iam dar nada. Que a gente falava, né? E fulano de tal não vai dar em nada. Eu sempre olhava para meus filhos e via neles uns vencedores, homens honestos, pessoas de palavra, pessoas que nunca iam me dar trabalho. E para a glória de Deus, meu caçula está com 44 anos, né? Não? Ele é meu caçula, viu? Então, para a glória de Deus, 42. Então, para a glória de Deus, são dois, mas
ao desejo do meu coração, e o que eu tinha na minha mente, não só desejava, que tinha na minha mente, que saía na minha boca, hoje eu contemplo essa graça de Deus na vida deles. E vejo os filhos deles a mesma coisa. Então, quando você olhar para a sua família, para seus filhos, não tem nada de pôr nomes, o que você ouve os outros falar. Muitas das vezes são coisas de maldições para aquela vida. Nós temos um livro que tem 2 testamentos, um que já está um pouco passado, mas nós temos um novo testamento, algo novo para nós cuidarmos da nossa vida e cuidar da nossa família, sem cairmos em tentação, sem cair nos planos e projetos que o mundo nos oferece. Nós temos a palavra de Deus que nos instrui. Quando a palavra de Deus fala assim, ensina teus filhos o caminho que eles devem de andar. E nós devemos não só de ensinar, mas ser exemplo para eles. Você já tem Deus na sua vida. E este Deus precisa ser apresentado para a sua família, para seus filhos, para que o plano de Deus não falhe. Como eu disse, Deus não se decepcionou quando Ele nos escolheu. Sabendo das nossas fraquezas, sabendo o que poderia acontecer conosco, Deus nos amou antes de nós nascer, e Deus nos ama, e Deus nos amará para sempre, contanto que Ele nos fez, através da nossa fé, através de confessar a palavra dEle, nos fez filhos dEle. Você pode dizer, eu sou filho de Deus? Eu acho que Deus merece algo melhor. Eu sou filha de Deus. Quando meus filhos falam assim, mãe, aí eu fico decepcionado quando falam, ô mãe, vem cá. Ai, que alegria, quer dizer, valoriza a gente. A gente se sente feliz em ser mãe daquela pessoa, assim como você se sente feliz quando seus filhos te chamam, te tratam com carinho, quando te obedecem. Ou às vezes você nem manda, mas ele segue o que você faz. Por isso que Jesus disse no Evangelho de João, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, por favor, não ande em outro caminho. Ande nesse caminho chamado Jesus. Nele não tem tropeço, ele não tem erro, ele não tem vala. Mas quando você está neste caminho chamado Jesus, mesmo que você pisa na cobra, nos escorpiões, nada vai te atingir, porque eles estão abaixo dos teus pés. Você está no caminho da vitória, você está andando com Jesus, e com ele não há derrota. Não há derrota. Quando ele diz que ele é o caminho, ele já diz assim, vem, aqui é correto, aqui está certo. Nós possamos, como diz no livro de Salmos 91, que diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. E o que acontece? Nada vai me acontecer, nada vai nos acontecer. Não é porque nós temos alguma coisa que nós sabemos defender, não. Nós tem quem nos defende. O Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai. É Ele que nos guia no verdadeiro caminho. É Ele que pode cair. Estão caindo, estão acontecendo. Vai acontecer coisas piores, mas nós não seremos atingidos. A necessidade de nós termos Deus como nosso Senhor, reconhecer que Ele nos criou, Ele nos preparou para ser o quê? Imitadores deles. E quem é o nosso Deus? É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Você tem que olhar para você e se te valorizar e dizer, eu sou filho de um rei, eu sou filho de Deus. Como ele diz no livro de Salmo, eu posso todas as coisas porque o Senhor me fortalece.
A nossa vitória não é pela nossa própria capacidade, não é pelo que nós preparamos, isso faz parte, mas a nossa vitória, ela em primeiro lugar, ela vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aqui em Efésios, nesse mesmo, no segundo livro agora de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Deixa eu ler o 6 e o 10. No versículo 6, 2, 6 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, com Cristo Jesus. Olha onde Deus preparou para nós estar. Deus não preparou nenhuma cilada para nós cairmos. Deus não preparou algo ruim para nós. Não. Deus preparou o melhor. Deus nos ressuscitou com Cristo Jesus. A importância de nós entregarmos nossa vida para Jesus, quando nós confessamos Ele como Senhor e Salvador. Então Deus nos ressuscitou com Cristo para sermos filho dele, para herdar o reino dele. Se ele é rei, eu herdo este reino de um rei, de um Senhor, não é de uma pessoa qualquer. Então aqui ele diz, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar, ter paz, ter tranquilidade, ter uma vida celestiais com Cristo Jesus. Para quê, irmãos? Para nós testemunhar quem é Deus aqui na terra, quem é o Senhor. Eu olho assim, eu louvo o Senhor, as cadeiras estão todas cheias. Isso é graças a Deus, isso é glória a Deus. Ontem tivemos aqui a reunião de mulheres e vimos umas mulheres fervorosas, cantando, orando, pregando. E muitas das vezes você olha e fala assim, mas fulano? Fulano sim, mas Deus habita nela. Deus está nela e através dela a obra de Deus está sendo feita. Versículo 10 do capítulo 2 diz assim, olha como que Deus fala com você, como Ele fala comigo, porque somos o quê? Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para quê? Tem um propósito nisso aí. Quando o Senhor nos criou, Ele nos fez como Cristo, que nós sabemos que Cristo é o Filho de Deus. Então não há separação, nós somos iguais a Jesus. Então, Cristo para que nós possamos fazer o quê? Boas obras. Boas obras, dar testemunho de verdadeiro cristão, de pessoas que conhecem a palavra de Deus, que vivem a palavra de Deus. Procura, quando há alguma coisa que leva ao fracasso, não vai bater em outra porta, não. Vai para Jesus. Vai para Deus, volta para o reino de onde você veio, aonde você foi criado, aquele que te deu vida, e fala, Pai, existe problema, existe dificuldade. Que eu te garanto que Deus jamais negará a resposta aos seus filhos. Para nós fazermos as obras dele, as quais Deus já nos preparou antes para nós praticarmos. Não tem, eu não sei, eu não posso. Nós podemos todas as coisas, porque o Senhor já nos fortaleceu. Ele nos fortalece como? Com o Espírito dele, que nos dá sabedoria, nos dá paz, nos capacita, nos renova. E como nós conseguimos isso? Através da oração. A oração não é somente, como a gente vê algumas passagens da Bíblia que nos orienta sobre a oração. A oração é comunhão com Deus, é intimidade com Deus. É falar para Deus como seus filhos falam para você. É chegar até você e falar, eu preciso disso, eu preciso resolver isso assim, assim.
Então o Pai está ali, de braços abertos, para nos socorrer, para nos dar tudo o que nós precisamos. Amados, quando ele diz aqui, preparou antes de nós praticar, isso te dá a entender o quê? Que antes de você pedir, antes de você estar doente, antes de acontecer um desemprego, antes de acontecer um problema lá com o vizinho, Deus já te deu a vitória. Ele já preparou o melhor para você. Ele já preparou, porque ele diz que Deus preparou antes para nós, que antes de nós praticar. Deus já tem tudo preparado para nós. Antes de nascer, Deus já tinha preparado. Deus já tinha preparado para nós o melhor. Mas então por que às vezes eu estou sofrendo? Por que às vezes não está dando certo? O erro não é de Deus. Vamos analisar a nossa vida. Vamos buscar em Deus o que é para nós fazer e como nós devemos de fazer para que nós possamos servir a Deus, não por obrigação, não por medo. Eu tenho que ir na igreja, que senão Deus vai me castigar. Eu tenho que ser dizimista, que senão eu vou perder meu emprego. Eu tenho que fazer isso, que senão é isso, aquilo outro. Ei, Deus é amor. Deus não faz o amor, Deus é amor. E o amor, ele supera todas as coisas. No versículo 22, do capítulo 2, diz assim. Do capítulo 1, versículo 22, diz assim. Nele, este nele aqui é em Deus. Versículo 22. Nele. Encontrou? Efésios 1, 22? 1, 22. Encontrou? Aliás, perdão, não é 1 não, é 2, gente. Pula lá, volta para o 2. Perdão. Não, é no versículo 1 mesmo. É eu que fiz confusão aqui. Ah, papai, obrigada. Versículo 22 do capítulo 1, diz assim. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Aqui a igreja não é denominação, que a igreja tal. A igreja é eu, é você, nós que somos filhos de Deus. Deus nos tem como a igreja dele, aonde ele habita. Porque quem nos salva não é uma placa de igreja, não é as paredes da igreja. Quem nos salva é Jesus, é Deus. Então olha bem aqui no versículo 22, ele disse... Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o designou cabeça, nós para sermos cabeça de todas as coisas para a igreja. Versículo 23, aliás 22, 23, ele diz assim: quem é o seu corpo? A plenitude daquele que enche todas as coisas e em todas e qualquer circunstância. Então Deus, ele supre a nossa necessidade, as nossas necessidades, em todo tempo, em todo lugar. E Deus já fez tudo para nós. Aqui quando ele diz que ele já colocou debaixo dos seus pés. E muitas das vezes eu pensava que eu herdaria o reino de Deus, que eu possuiria as coisas de Deus depois que eu morresse, quando estivesse na glória. Como eu era errada, como eu entendia ou eu traduzia a palavra de Deus errada. Se é depois da morte, para quê? Deus criou tudo para nós viver aqui na terra fazendo a diferença. Andar como todos andam. Passar pelas coisas, mas não é que Deus, tudo que Deus criou, tudo que Jesus conquistou, está disponível para nós. Está disponível.
Quando ele disse aqui que ele pôs tudo debaixo dos seus pés, não é para que Deus esmagasse ou pisasse, não. Traduzindo eu já criei tudo e está guardado para vocês. A saúde, a paz, a prosperidade, tudo Deus já criou para nós, está disponível para nós. Mas não é para depois que nós morrer, como eu já pensei assim. Graças a Deus, renovação da mente, através do Espírito de Deus, que Ele traz a nós a verdade. Quando Ele disse que colocaria tudo sobre os pés dele, quer dizer, está guardado para nós. Está guardado. Quando nós precisamos de alguma coisa, irmãos, não é que nós não merecemos. Nós precisamos conquistar aquilo através da nossa fé. A fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir. Depende do que você está ouvindo. Você pode estar ouvindo coisas erradas. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. O que está escrito aqui. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo que nós praticamos. Se eu estou praticando bem, a fé vai vir através das boas novas. Então nós precisamos ter isso na nossa vida. Alcançar o que Deus já criou para nós. O que Deus já fez por nós. Está disponível para nós. O que depende é nós sabermos conquistar o que Deus já fez por nós. Aí você pensa assim, mas então por que eu tenho e meu vizinho não tem? Depende da fé. Pela fé sois salvo. Se você crê que os seus pecados estão perdoados, você é um filho de Deus. Pela fé. Nós não precisamos, a fé ela vem para nós como quando nós depositamos a confiança em Deus. Vou te dar aqui rapidinho, com 5 minutos, o exemplo de uma pessoa que tinha uma fé verdadeira e de uma pessoa que teve uma fé fraca. Uma fé que o mundo, que o diabo tem. Abraão. Nós sabemos que Abraão, quando Deus fez a ele uma promessa, Deus prometeu a ele que ele seria um pai, que ele teria um filho gerado dele e que ele seria considerado o pai das nações, porque aí era pela fé. Abraão não olhou que a esposa dele não tinha mais, Sara não tinha mais condição nenhuma de ser mãe, que ele também não era mais homem para ser pai, pela idade dele. Mas quando Deus falou com ele, ele disse, sim, Senhor, sim, Senhor. Ele teve fé. E pela fé, ele alcançou todas essas coisas. Agora, vai para o Novo Testamento e vamos olhar no Evangelho de João. Quando Jesus ressuscitou, Jesus estava junto com os discípulos e alguém ali não acreditou. Quando eles disseram que Jesus tinha ressuscitado, alguém ali não acreditou que Jesus tinha ressuscitado, que era Tomé. Ele disse, eu acredito. Os discípulos, ele falou, eu não acredito. Os discípulos falaram, não, ele apareceu para João, ele apareceu para fulano, ele já comeu um peixe com nós lá na praia. Tomé não acreditou. Tomé disse assim, eu só acredito que Jesus ressuscitou se eu colocar meus dedos aonde foi pregado aquele cravo, nas mãos dele e nos pés dele. No Evangelho de João nos fala que aí Jesus, quando os discípulos estavam reunidos num salão, com as portas fechadas, como nós estamos aqui, portas e janela fechada, mas eles estavam assim porque eles tinham medo. O que aconteceu? Jesus veio e entrou naquele lugar com todas as portas fechadas e diz assim, paz seja convosco. Paz, o que é paz, irmão? Felicidade, realização, tudo de bom. E Jesus falou 3 vezes para eles, paz seja convosco.
E Tomé estava ali, ele chegou ali, Jesus chegou perto dele e diz assim, põe tua mão aqui, aonde estavam os cravos. A diferença da fé de Abraão pela fé de Tomé. A fé de Tomé dependia dele ver e dele sentir. Aí os nossos irmãos, eles vê pela fé, mas eles têm crer que Deus existe, né, irmão? Eles tocam, eles cantam, eles fizeram rema. Vamos formar agora o primeiro ano, né? Ai, primeiro ano, você vê aí, um casal formando o primeiro ano, é da gente tirar o chapéu e falar, Deus é Deus, né? É coisa maravilhosa que a gente vê estudando a palavra, para quê? Às vezes olha, mas para que eles vão estudar a palavra? Eu já vi eles lá, como monitora lá no Remo, já vi como que eles faziam as provas. Vai uma líder lá e faz a prova com eles. Então, irmão, a gente vê a fé das pessoas pelo que elas fazem. Tomé disse, só se eu ver os sinais, Jesus falou, toca. Aí ele teve fé, ele acreditou que realmente Jesus tinha ressuscitado. Graças a Deus que Deus é amor e que ele o perdoou e creio que ele foi salvo. Mas vamos praticar a palavra de Deus. Vamos crer nesta palavra. Eu gostaria de, nesta manhã, te convidar a orar para que a sua fé ela seja fortalecida.